Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Vamos, então, preparar aqui para fazer o nosso estudo do Evangelho. Muito bem. Nós que vivemos nesse mundo em que as comunicações estão muito avançadas, né? A inteligência do homem nos legou possibilidade de nós nos comunicarmos em um tempo muito rápido, em longas distâncias, mas com algumas restrições, é verdade. Temos aí a nossa internet, que nós podemos entrar em contato em longas distâncias, né? Mas nem sempre ela funciona. São as restrições naturais que acontecem pela distância, pelo sinal. Temos o nosso celular, que reconhecemos é um avanço, mas se nós formos ver dentro do nosso próprio país, muitos são os lugares que não têm acesso a essa forma de comunicação. É verdade, essas formas de comunicação representam um avanço muito grande da nossa inteligência em busca do aperfeiçoamento desses processos. Porém, com essas restrições e com o acesso restrito a algumas pessoas. Mas hoje nós queremos trazer aqui um sistema de comunicação que não depende da distância, que não depende do recurso material, que nunca falha e que está à nossa disposição a qualquer momento e a qualquer hora. E o que é melhor, sempre nos atende, nunca está ocupado e sempre recebemos a resposta segura. Essa forma de comunicação é a prece, que Allan Kardec nos traz um verdadeiro tratado a respeito desse instrumento, legado a todos nós, por Deus, o nosso Pai, a inteligência suprema. Por isso, trata-se de um método, de uma forma de comunicação infalível pela sua origem. E para estudar um pouco sobre como essa ação se dá, como nós conseguimos chegar ao nosso objetivo através da prece, Allan Kardec nos traz nesse capítulo 27, Pedis e obtereis, esse estudo. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, muito especialmente nesse item, ação da prece, transmissão do pensamento. Iniciamos com a definição da prece. O que é a prece? É uma invocação, quer dizer, é um pedido de auxílio, um pedido de socorro, mediante o qual a criatura entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Como conteúdo, nós podemos pedir, fazer um pedido, e isso nós somos mestres. É o que nós mais sabemos fazer, porque lá no fundo da nossa consciência nós vislumbramos o atendimento desse pedido, confiantes na bondade de Deus, o nosso Pai e Criador. Então, nós vamos ver no decorrer dessa nossa fala que o pedido é um dos objetos da prece, mas nós devemos
pedir o que realmente pode acrescentar para o crescimento dos nossos espíritos. Agradecimento. Nós quase sempre não nos lembramos de agradecer, mas esse é um dos objetivos da prece. Agradecer as bênçãos e a misericórdia de Deus, o nosso Pai, que nos oferece a oportunidade de crescimento, de aprendizado e de desenvolvimento dos nossos espíritos. Precisamos agradecer sempre. E louvar. Louvar, então, nós temos, inclusive, dificuldade de observar como louvar a Deus. A doutrina espírita nos apresenta algumas possibilidades, como, por exemplo, louvar a Deus é seguir as suas leis, é apreciar a sua criação, é reconhecê-lo como nosso Pai de amor infinito, que nos criou, destinado à felicidade. Louvar a Deus é enxergar no nosso irmão um verdadeiro irmão e agir para com ele da forma que nós gostaríamos que ele agisse para conosco. Estaremos fazendo assim a vontade do Pai e, de uma certa forma, louvando-o. Bom, nós podemos fazer prece para nós mesmos, nos colocarmos em comunicação com o Pai através da prece. Nós podemos também e devemos orar pelos outros. Inclusive, no Evangelho, nós estudaremos no capítulo seguinte todas essas possibilidades, né, de fazermos prece, que nos ajudam, que nos mostram esse mecanismo, as possibilidades mais eficazes de nós fazermos prece para nós, para os outros, para os vivos, para os mortos. Ou seja, nós podemos interceder e rogar ao nosso Pai Criador, não só para nós, mas nós podemos e devemos usar esse instrumento para rogar por todos. A quem dirigir as nossas preces? Muito bem. Quem recebe? Aquelas que nós dirigimos a Deus, escutam-nas os espíritos servidores da sua vontade. E aquelas que nós dirigimos aos bons espíritos são reportadas a Deus, pois quando qualquer um de nós ora a outros seres que não a Deus, nós estamos recorrendo a intercessores. Aqueles a quem Deus permite, né? A quem Deus concede essa possibilidade de responder às nossas preces. Mas eles são intercessores, porque somente Deus, na sua infinita justiça, na sua infinita bondade, juiz supremo de todas as coisas, pode garantir a eficácia das nossas rogativas, pois nada sucede sem a sua vontade. A ação da prece. Como se dá a ação da prece? Allan Kardec traz uma explicação muito didática e muito apropriada para que nós possamos entender essa ação da prece, a transmissão do nosso pensamento. Ele nos diz que o veículo do pensamento é o fluido universal. O fluido universal. Alguns espíritos, como André Luiz, esse espírito que trouxe uma grande obra pela abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que o fluido universal é o hálito de Deus. No livro dos Espíritos, nós
compreendemos a definição de fluido universal como a matéria elementar de onde tudo se deriva. E Allan Kardec nos diz que para a gente entender a transmissão do pensamento no fluido, pelo fluido universal, nós precisamos imaginar que no fluido universal, né, nessa atmosfera do fluido universal, estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. Então, todos nós estamos mergulhados nesse fluido. Talvez, por estarmos mergulhados nesse fluido, Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior divulgador do cristianismo redivivo, ele nos fala que nós vivemos e nos movemos em Deus. Ou seja, nós estamos mergulhados nessa substância que, como define André Luiz, é o hálito de Deus. Então, mergulhados nesse fluido, esse fluido recebe da vontade daquele que emite o seu pensamento em prece uma impulsão, e as suas vibrações se estendem assim ao infinito, formando uma corrente fluídica. Esse pensamento, impulsionado pela nossa vontade, através do fluido universal, ele forma essa corrente fluídica, que é o pensamento, quando nós dirigimos o pensamento para um ser encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Com uma diferença muito importante. Quando o ar transmite o som, a distância de alcance dessa transmissão, ela é limitada. Já a transmissão do pensamento pelo fluido, através do fluido universal, alcança distâncias infinitas, a depender da energia dessa corrente, que se forma entre aquele que emite o pensamento até aquele que é dirigido àquele pensamento, né? E essa corrente que se forma é sempre proporcional à força do pensamento e à impulsão da nossa vontade. Então, quanto mais firme o nosso pensamento e a nossa vontade, o nosso desejo de alcançar esse objetivo que nós imprimimos na prece, maior a energia e mais forte a energia dessa corrente. De tal forma que é assim que os espíritos ouvem as nossas preces, onde quer que eles se encontrem. E também onde quer que nós nos encontremos para dirigir esse pensamento. Não existe obstáculo nesse veículo do pensamento, a não ser a nossa pouca vontade, né? Quando nós não imprimimos vontade a esse nosso pensamento, nós enfraquecemos essa corrente, né? E aí, muitas vezes, costuma-se dizer que o pensamento não sai nem do céu da nossa boca. É preciso que a gente fortaleça essa corrente por uma vontade firme. É assim também que se comunicam os espíritos entre si. E aqui a gente lembra de uma passagem muito marcante, quando André Luiz, lá no nosso lar, já falamos de André Luiz, que é o espírito que
trouxe uma grande obra pela mediunidade de Chico Xavier, e a obra Nosso Lar, a sua primeira obra, ele, depois de um certo tempo, ganhou a oportunidade de visitar a sua família no planeta Terra. Só que ele encontrou uma situação diversa da que ele imaginava, né? Então, é natural que ele, de uma certa forma, tenha sentido um certo desespero. E naquele momento, ele pensa na sua amiga, enfermeira, esqueci o nome da enfermeira, meu Deus, mas a sua grande amiga, com quem ele trabalhava em Nosso Lar, e a emissão desse pensamento foi suficiente para que imediatamente ela viesse, né, auxiliá-lo em seu socorro. É um exemplo da rapidez, né, dessa comunicação e da resposta. É assim também que nos transmitem os espíritos as suas inspirações, né? Muitas vezes, quando nós oramos, a resposta das nossas preces vem sobre a forma de inspiração, para que a gente possa conseguir as nossas realizações. E é assim também que as relações entre encarnados e desencarnados se estabelecem, pela transmissão do nosso pensamento, impulsionados pela nossa vontade, através do fluido cósmico universal. O poder da prece, onde está? No pensamento, acompanhado naturalmente dos sentimentos que qualificam esses pensamentos, que lhe dão qualidade e que fortalecem a energia mental que nós emitimos. Não depende de palavras. Aliás, para que nós nos mantenhamos em comunicação com Deus, o nosso Pai, através da prece, nós não precisamos nem exprimir palavras, né? Porque o poder da nossa prece está no pensamento, qualificado pelos nossos sentimentos. Então, pode ser muitas, pode ser poucas, e podem nem existir palavras, desde que o nosso pensamento seja qualificado com bons sentimentos. Não depende também do lugar onde nós façamos a nossa prece e nem do momento em que nós estivermos. A influência do lugar, no entanto, ou do tempo, só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o nosso recolhimento. Um exemplo muito, muito próximo de nós é como nós nos sentimos bem quando nós estamos na nossa casa, no Cefac. Lá nós temos um ambiente que nos favorece esse recolhimento, que nos favorece essa aproximação. Então, apenas nessas circunstâncias, né, o lugar, o tempo, se faz diferença. As preces coletivas, será que elas são mais fortes, mais vigorosas? Vamos ver o que nos responderam, né? Quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e com o mesmo objetivo, elas têm, sim, ação mais poderosa. Nós nos lembramos das nossas preces, como essa que o Gilson acabou de fazer para o início da nossa reunião. Todos nós estávamos acompanhando o seu pensamento em prece. Com isso, nós nos unimos e certamente a nossa prece foi mais forte, mais vigorosa a corrente que se formou em função dessa união de pensamentos e do mesmo objetivo. Pensamentos idênticos, portanto, unidos, fortalecem a ação das nossas preces. A resposta que nunca nos faltará às nossas preces, os estímulos dos bons espíritos ao pensamento do homem. A inspiração para desviá-lo dos maus pensamentos. Dão-lhes bons conselhos
e boas ideias, respeitando sempre a sua liberdade de segui-los ou não, no respeito ao nosso livre arbítrio. E aqui nós nos lembramos, né, de recorrer em prece aos nossos bons anjos, aos nossos anjos guardiões. Pela prece, portanto, o homem obtém o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções. Ele adquire a força moral necessária a vencer as dificuldades e a persistir no caminho reto. Portanto, meus irmãos, nós podemos verificar que renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é nos colocar na posição daquele fariseu orgulhoso que diante do altar se dirigiu a Deus como quem tudo sabia, tudo podia, né? Se colocando na posição daquele que não prescinde, que prescinde da ajuda de Deus e nosso Pai Criador, da comunicação com Deus, o nosso Pai e Criador. Enquanto o publicano reconheceu a sua necessidade de comunhão com o Pai, se colocou na posição daquele que reconhece a sua pequenez e a importância desse momento de nos colocarmos sempre em comunhão com Deus, o nosso Pai, através desse instrumento infalível e que nós podemos e devemos exercer e dele nos apropriar, nos mantendo sempre em comunicação com Deus, o nosso Pai. Para isso, nós podemos nos manter dioturnamente, realizando com muito amor e devoção todas as atividades que nos compete, fazendo todo o bem que tivermos ao nosso alcance. E assim estaremos usufruindo desse benefício e nos favorecendo da comunhão permanente com Deus, o nosso Pai e Criador. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.